Fala galera, mitamos! Olha só que mitada sensacional, galera! Tu, tu, tu. 118 pontos. Esse foi o cartolaço, hein? Que mitada, mitamos muito na rodada 23. E é claro, vamos fazer aquela análise da rodada, fazer aquele vídeo com várias dicas aí pra gente escalar aquele time, né? O Cartolaço FC. Então, fique ligado que vem muita dica por aí. Sejam bem-vindos, meus queridos. Meu nome é Thiago Dantas e vamos que vamos para mais um vídeo sobre Cartola FC, rodada de número 24. Mitamos na rodada número 23 e agora é hora de continuar aí nessa pegada, né? O time tá ganhando, não se mexe. Olho nos favoritos. Vamos fazer aquela escalação top. É claro, vamos analisar como foram os nossos times na rodada passada, né? Vamos aqui ver como é que foi o Cartola, 118 pontos, uma grande mitada aí. O Vitor Roque estava no nosso banco e acabou entrando com a saída do Pedro, né? Teve toda aquela polêmica com o Verratti, ponto para lá, ponto para cá, enfim. Os Cartola precisam melhorar isso, mesmo me auxiliando, ajudando a minha pontuação, mas foi uma coisa que não foi legal essa rodada. Mitamos muito com a Rascaeta, como sempre, né? Nossa aposta do Coutinho deu muito certo também, 13 pontos. Aqui, Léo Pereira, o Flamengo pegou SG e o nosso grande diferencial foi essa dobra do Mirassol, né? Walter e Reinaldo, o Casramon também fez 10 pontos, né? Do Walter ali com 11, muitas defesas, Reinaldo também com desarmes. O SG do Palmeiras não deu certo, mas o Palmeiras goleou, o Abel Ferreira, que a gente achava o melhor treinador, foi bem. E nosso time foi bem demais na fita, galera. 118 pontos, ganhamos muitas posições nas nossas ligas. O nosso time dos sócios fez 100 pontos, tá? Foi muito bem também, teve essa dobradinha aí. Flaco não foi bem, mas o Verratti também não foi bem, mas tinha o Rascaeta, tinha o Vitor Roque, já capitão, né, desse time que já coloquei ele como capitão no time do sócio, amando pro sócio. Teve Paulo Henrique ali fazendo a média básica, SG do Flamengo. E o Matheus Pereira também foi mais ou menos, mas botou uma na trave, né? E o time da Live também foi muito bem, galera. O time da Live fez 106 pontos. Então tá aí a importância de vocês acompanharem as lives. Vou estar divulgando em breve no meu Instagram quando terá a próxima live. Mas na sexta-feira à tarde, geralmente às 3 horas que eu tô fazendo. É a última live, assim, digamos, já pronto para rodar. Mas eu vou fazer uma antes também. Aqui quem deu certo o time da live acho que foi o Vitor Roque, capitão, né? Repetimos aqui o Coutinho, a Arrasca. Deu muito bem também. Essa dobradinha do Flamengo e Palmeiras deu mais ou menos, né? Na zaga perdemos o SG do Palmeiras. Mas agora vamos para a análise da rodada de número 24. O que que temos aí, né, Cartolás? Só dando uma passada aqui como foi a rodada 23. Né? O Palmeiras perdeu o SG, mas venceu muito bem. O Flamengo jogou muito bem também. Quase deu chance de Juventude. O Vasco a gente falou da fragilidade defensiva, né? 2 gols entregados aqui, acabou o Ceará empatando. Fortaleza ganhou bem, foi uma surpresa aí dentro do campeonato. Fluminense amassou o Corinthians, mas não conseguiu fazer o gol. O Corinthians acabou vencendo o jogo. Atlético Mineiro decepcionou, o Santos também, jogo ruinzinho, né? O jogo bom que teve na rodada foi do Bahia, né? Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro acabou vencendo, mas o Bahia jogou bem também. Nosso Ambasmar aqui nas bets deu certo. São Paulo vencendo o Botafogo. Decepção o Botafogo. Decepção também o Bragantino, né? Aquele velho jogo das 11 horas que sempre acaba matando aí os cartoleiros. Mas o grande destaque do cartolaço especificamente foi o Mirassol, né? A gente falou desse SG poderia bater fora de casa e bateu, né? Mesmo o Grêmio pressionando, a gente sabia que o Mirassol se defendia bem e acabou custando a vitória aí do Mirassol, subindo aí para o G4. Mas vamos lá para a análise da rodada, né? Tigrinho no topo, São Paulo muito bem em casa, né? Faltou o Morumbis, fase retocável do Arrascaeta, né? Gol, assistência todo jogo, você vê aí. Não tem como deixar esse cara de fora, galera. Nele e o Tigrinho estão demais. Rodada do número 24 na tela. Cartolas, quais são os melhores jogos para a gente apostar? Como vocês sabem, eu gosto de explorar os favoritos. Na minha visão, eu vejo que tem 2 grandes favoritos e 2 favoritos medianos. 3, né? Os grandes favoritos, quem são da rodada? Para mim, o Palmeiras, né? O Palmeiras está avassalador dentro de casa. Já no primeiro tempo, está amassando seus adversários. E acredito que tem boa
possibilidade de fazer isso contra o Fortaleza. Foi assim contra o Inter, contra o Sport. Nos últimos jogos que o Palmeiras tem jogado em casa, vem muito forte. Vejo também o Flamengo como um dos maiores favoritos da rodada, apesar de ser um clássico aí contra o Vasco, mas o Flamengo é o melhor ataque, melhor defesa, líder do campeonato, e o Vasco tem uma defesa muito frágil, lembrar disso, né? Então, lógico, Pedro e Rascaeta estarão nos nossos times. Outros jogos que tem bons favoritos também para a rodada, o Cruzeiro jogando em casa contra o Bragantino, que vem muito mal, tomando muitos gols, e o ataque do Cruzeiro tem sido muito eficiente, segundo o melhor ataque. Estarão nos nossos times também, Matheus Pereira, KJ, William. Completando essa lista, digamos assim, de favoritos, o Mirassol enfrentando o Juventude, domingo às 16 horas. É um jogo bom também, porque o Juventude é um péssimo visitante e o Mirassol no G4 fazendo uma ótima campanha, terceiro melhor ataque, quinta melhor defesa. É um time que muita gente talvez possa fugir por ser um time de menor expressão, o Mirassol, mas na rodada passada foi diferencial a nossa equipe. Teremos pelo menos um aí do Mirassol na nossa defesa. Um outro time que pode ir bem nessa rodada, acho que é o Botafogo. Enfrentando o Atlético Mineiro, que cedeu 3 SGs fora de casa, últimos jogos. O Botafogo tem ali a segunda melhor defesa, tá? Entre os melhores ataques. Tem boas possibilidades para essa partida. Quem mais eu vejo aqui de favorito? Os outros jogos, galera, são jogos difíceis, tá? O Ceará e Bahia tá um pouquinho mais pro Bahia aqui. O Ceará não faz muitos gols em casa. Mas um jogo de equilíbrio, assim como também Sport Corinthians, um leve favoritismo ali pro Corinthians, mas não é um jogo que eu vou me envolver. Santos e São Paulo também é um jogo muito difícil, equilibrado. São Paulo é melhor dentro de casa, né? Mas o Santos vem decepcionando muito, mas tem o Neymar, pode ser que desencante nessa rodada, né? Faz um tempo que não joga bem. Vitória e Fluminense, para mim é jogo para ambas marcas, as duas defesas não vêm bem. O Fluminense tomamos gols também. Para mim é jogo para gols aqui, vamos fugir daqui desse jogo, não tem um prognóstico muito definido. E Inter e Grêmio, o favoritismo é do Inter, mas é o clássico, a gente vai fugir um pouquinho dessa rodada também. Talvez o Alan Patrick seja a melhor peça aí, a única que dê pra gente escalar. Mas resumindo é isso. Favoritos: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo. E são também os nossos favoritos para SG, tá? Como vocês vão ver aqui. Vamos passar pelo mercado de apostas primeiro. Ali o SG. Só lembrando, né, galera, que teremos a Libertadores, né? Nessa semana, o Flamengo joga na quinta-feira, tem o retorno na outra quinta, São Paulo também na quinta, Palmeiras na quarta. Então o Palmeiras vai pegar o River aqui no retorno da quarta, mas o Flamengo e o Palmeiras estão priorizando o Campeonato Brasileiro também, não estou poupando não. Acho que pode ser que poupe o Palmeiras sim, mas eu acho difícil. Tá? Quem pode poupar são os times da Sul-Americana. Você vê aqui o Fluminense, que joga na alta terça, né? Esse aqui eu acho que pode poupar, vai fugir do Fluminense essa rodada. E o Atlético Mineiro, né? Que é, né, o jogo é na quarta, vai ter o jogo de ida contra o Bolívia e o retorno em casa na quarta-feira. Pode ser que poupe alguns titulares também, que facilita a escalação dos jogadores do Botafogo, né? Que enfrenta o Atlético Mineiro. Vamos agora para odds do mercado. Você vê aqui quais são os maiores favoritos. O maior favorito da rodada, segundo o mercado de apostas, peguei a cotações do Bet 365, tá? Segundo o mercado, o maior favorito é o Flamengo, odd 1.33, seguido de Palmeiras, odd 1.36, seguido de Cruzeiro, odd 1.55. Preste atenção nesses números, tá? Mirassol e Botafogo, odd 1.60. Esses são os mais favoritos. Os outros jogos, muito equilíbrio, né? Você vê Vitória e Fluminense aqui empatados, né? 2.8, 2.7. Ceará e Bahia empatados, 2.7 para cada. Vê que são odds bem equilibrados nos outros partidos. Tem o Internacional também contra o Grêmio. Parece que com odd 1.7, mas é o clássico, né? Não vamos nos envolver muito com ele. Santos aqui no leve favoritismo também, mas muito pouco, odd 2.3. E o Corinthians empatado também nas odds aí. Favoritismo 2.8 para cada lado. Eu ainda gosto um pouquinho mais do Corinthians aí, que conseguiu alguns desses dias fora, mas também não vai se envolver com esse jogo. Então, essa rodada é muito para focar nos favoritos, cara. Então, o time tá ganhando, não se mexe. Vou falar isso várias rodadas. Quais são esses times que estão ganhando? Os que estão no top 5, no top 4 pelo menos, né? O Flamengo,
quando tava lá, ó, de 1,33, lembra? Pois é, isso significa que, segundo o mercado de aposta, tá? Uma fórmula aí que eu criei, é pegar 100 e dividir por 1,33. E quanto menor for a odd, mais favorito é o time. Então, o maior favorito, segundo o mercado de aposta, é o Flamengo, com 75% de chance de vitória, certo? Que não é SG, é vitória. Seguido de Palmeiras, que tem uma odd de 1,30 e alguma coisa, ficou com 72%. Seguido de Cruzeiro, odd 1,55, 100 por 55, 64%. Seguido de 62% para Mirassol e Botafogo, dá uma odd 1,6. Ou seja, segundo o mercado de apostas, esses são os maiores favoritos da rodada. E segundo a análise cartolaço também, né? Você vê que às vezes eu discordo de uma coisa ou outra, boto um time na frente do outro, no favoritismo, mas eu vou seguir essa linha, essa rodada, né? Desses times aí, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. E também são as minhas indicações de SGs, né? Já postei no meu Instagram o top 5 SGs para rodada. Coloquei aí o Palmeiras, tá? Não estou muito seguro desses SGs, estou mais seguro nas vitórias. Fortaleza vem tirar do SGs também. Seguido de Flamengo, é um clássico. O Vasco não cede SG, mas o Flamengo vem muito bem. Cruzeiro, tem um jogo, um time que não cede também, o Bragantino não cede muito SG, tá? Essa rodada, apesar de parecer uma rodada boa de SG, não é tanto, mais ou menos como a outra, mas tem times bem favoritos. Botafogo na quarta posição, Botafogo uma das melhores defesas, pegando esse Atlético Mineiro que pode poupar, né? E fechando as indicações com o Mirassol, pegando o Juventude, que é um dos piores visitantes. O Mirassol fazendo ótima campanha, apesar de não ter pego muitos SGs, mas na passada deu certo, né? Não pega muitos SGs em casa, às vezes quando precisa propor mais o jogo, acaba sofrendo um gol, sofre um pouco na defesa, mas é um time bem organizado. Vejo que o Mirassol passa uma boa aposta que ninguém vai estar olhando mais uma vez. Beleza! Mitada foi sensacional, né? A média ficou 56, fizemos aí 118, mais que o dobro da rodada. Muito bom, ganhamos várias posições nas ligas. Vamos agora passar pelos melhores ataques e defesa. Vamos lá. Saiu aqui. Cara, é isso aí, ó. Em time que tá ganhando não se mexe. É o título do vídeo, né? Então eu botei Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol aqui, ó. Na capa do vídeo. Então vai ser mais ou menos nessa linha. Flamengo, 50 pontos em 22 rodadas. Lembrou quem? Lembrou quem? Só com essa CEO aqui? Ah, 2019 foi uma campanha histórica, né? Será que vai igualar? Deixe sua opinião nos comentários. Felipe Luiz fazendo, como diz o professor Luxemburgo, excelente gestão de carreira, né? Campanha ótima, Flamengo melhor ataque, melhor defesa. Vamos agora para análise individual das partidas. Eu sempre gosto de trazer os números para vocês, acho que ajuda bastante. Lógico, o principal, galera, é a gente assistir os jogos, né? Se não assistir, não vai saber como estão os times. E mais os números ajudam bastante também. Por exemplo, começando aí a análise da rodada. Vamos pelo primeiro jogo da rodada. Tá aqui o Palmeiras. Mas vamos para a Vitória Fluminense. No sábado às 6 horas, o 17º Vitória enfrenta o 10º Fluminense. Tá uma odd 2,7, né, que dá mais ou menos equilibrado. 2,8 aqui pro Vitória, tá? Lá e cá. Tá? Pode ser que o Fluminense poupe alguns titulares por causa do jogo da Sul-Americana. O Vitória é um bom mandante? Não, 13º mandante, tem muito 2-2, né? Uma boa perspectiva aqui de ambas marcam. O Fluminense fez alguns gols fora de casa, cedeu 2 SGs. Vitória pegou 2, mas não acredito nesse SG. Vitória, segundo pior ataque, segundo pior defesa, toma muitos gols. Média de gol 0,8, média de gols sofridos 1,5. Então, faz poucos gols e toma muitos. Já o Fluminense faz gols e toma gols também. Você vê a média de gols 1,1, média de gols sofridos 1,3. Aí você vê que nos últimos jogos o Fluminense perdeu aqui 3, empatou 2, não venceu nenhuma das últimas 5, não é o bom visitante. E nem o Vitória é o bom mandante. Então o que a gente vai fazer? Fugir. Fujam para as colinas, não vamos apostar esse jogo. E nosso prognóstico é ambas marcam. Ainda sem os destaques, sem as escalações, né? Mais tarde a gente coloca aí para vocês na live.
Também no sábado às 16 horas, o sexto Botafogo enfrenta o 13º Atlético Mineiro. O favoritismo é do Botafogo, nos maiores favoritos da rodada. O Atlético Mineiro pode poupar alguns titulares, né, pela Sul-Americana. O Botafogo é um bom mandante? Sim, é o oitavo mandante. É um time que faz gols? Sim, média de gols 1.4. Dentro de casa, nos últimos jogos, tem decepcionado, né? Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Cruzeiro, empatou com Vitória, empatou com o Corinthians. O único jogo bom que fez foi contra o Bragantino aqui. Mas o Botafogo é o quinto melhor ataque, com 30 gols. É a segunda melhor defesa, com 14 gols sofridos. E tem uma média de gols sofridos baixa, 0.6. Já o Atlético Mineiro é um péssimo visitante. 15º visitante, cedeu 3 SGs, perdendo aí 4 das últimas 5 partidas que fez fora de casa. Então, para mim, o prognóstico é Botafogo, mas é um SG de risco. Favoritismo do Botafogo, né, que é o sexto aí contra o 13º. Podemos ter alguma peça do Botafogo. Vamos agora para Palmeiras, um dos maiores favoritos da rodada. O maior favorito da rodada para mim, né? O Flamengo tem um clássico contra o Vasco, mas o Palmeiras vem amassando seus adversários já no primeiro tempo, né? Foi 4-0 contra o Inter no primeiro tempo. No segundo tempo só administrou o jogo. E o Fortaleza tem sofrido gols, é a segunda pior defesa com 34 gols sofridos, média de gols sofridos 1.5. Dos últimos 5 jogos que fez, o Fortaleza perdeu 4. Mas o Fortaleza só cedeu um SG, que foi contra o Flamengo lá atrás. Já o Palmeiras, nas últimas 5 partidas que fez em casa, venceu todas. Inclusive, só uma fez um gol, a outra fez 2 gols aqui com o Ceará, 3 no Atlético, 3 no Sport e 4 no Internacional. O Palmeiras é um grande favorito, né, para essa rodada. É o quinto melhor mandante, odd 1.37, dando aí 72% de chance de vitória. O Palmeiras é o quarto melhor ataque com 32 gols, quarta melhor defesa com 17. É um time que faz muitos gols? Sim, média de gols 1.5. É um time que toma poucos gols? Sim, média de gols sofridos 0.8. Por isso, o nosso prognóstico para essa partida é Palmeiras e um SG. Um SG bem viável para a rodada, tá? Não tem como adivinhar, né, qual SG vai bater, mas a gente se aproxima pelos números, pela campanha, pelos jogos que a gente vem assistindo. É o Fortaleza, 11º visitante, né? Time que, apesar de ter um treinador novo, de ter vencido a rodada passada, mas é um jogo muito difícil. O Palmeiras é bem favorito aqui. Pode pintar até mais um gol, tipo, deve ir com o treinador do Palmeiras, Vitor Roque, voando. Vários jogadores aí estão bem no Palmeiras. Ceará e Bahia, jogo difícil, odd 2.7, que dá mais ou menos um equilíbrio ali, 2.7 também para o Ceará. O 11º, Ceará enfrentando o Bahia que está no G5. Bahia que nos últimos jogos aí, fora de casa, venceu o Corinthians fora, venceu o Bragantino fora. Tomou uma sapecada aqui do Mirassol e empatou com o Sport. Campanha mais ou menos, empatou com o Fortaleza. Fora de casa tá mais ou menos, mas é o oitavo visitante. Já o Ceará é um bom mandante? Não, o 11º tem oscilações também, não é um time que faz muitos gols. Você vê aqui, ó, nos últimos 5 jogos só fez 2 gols o Ceará. Pode até ceder esse SG pro Bahia, né? É um time para fechar uma zaga aí no tiro curto. Não confio esse SG do Ceará. O Bahia tá jogando muito bem, apesar de ter perdido pro Cruzeiro, jogou bem o último jogo. E eu vejo muito equilíbrio. Então, para a Liga Clássica, a gente vai correr esse jogo aqui também. Fujam para as colinas. Leve favoritismo para o Bahia, mas não vamos com os jogadores do Bahia. Esse sim tem um bom favorito para a rodada, o Mirassol, quarto colocado, enfrentando o 18º Juventude, domingo às 16 horas, um odd 1.6 pro Mirassol. Significa que chance do Mirassol aí 60% segundo o mercado de apostas. Mirassol que é o sexto mandante, é o segundo melhor ataque da competição, é a quinta melhor defesa. É um time que faz muitos gols, sim, média de gols 1.7. É um time que sofre poucos gols, sim, média de gols sofridos 0.9. Nos últimos 5 jogos em casa, olha a quantidade de gols que fez o Mirassol, né? 5x1 no Bahia, 1 Cruzeiro, 3x2 no Vasco, 1 com Vitória, 3x0 no Santos. Não é um time que pega muito SG, só pegou 1. Tá? Mas aqui o Juventude cedeu 2, o Juventude que tem feito gols fora de casa, sim, não cede muito SG. Não tem cedido, né? Mas o Juventude é o segundo pior ataque, com 19 gols, é a pior defesa do campeonato. É um time que faz poucos gols, média de gols 0.8, é um time que sofre muitos gols.
média 1.9, 19º visitante, é um péssimo visitante também. Então o favoritismo é bem claro aqui do Mirassol. Vamos ter algum jogador do Mirassol, ou o Walter, ou um dos dois laterais. Mas a gente sabe que é um SG de risco, porque o Juventude tem tirado alguns SGs. Mas teremos Mirassol no nosso time. Fiquem de olho. A galera sempre esquece o Mirassol, né? Aqui, o segundo maior favorito da rodada, para minha visão, Flamengo enfrentando o 15º Vasco. O Flamengo é o líder, melhor ataque, melhor defesa. O Flamengo é o melhor mandante da competição. É um média de gols bem alto aqui, quase 2, né? Tá errado aqui. Melhor ataque, melhor defesa. Nos últimos jogos, venceu 4 das últimas 5, só empatou com o Grêmio, aquela última lá. Um vacilo, né? Podia ter sido mais uma vitória com SG aqui. Pegou 3 SGs nos últimos jogos, o Vasco cedeu apenas um, foi contra o Juventude aqui. O Vasco tem sido um visitante, está até chatinho, né? Tem feito gols, por isso coloquei um SG de risco, tá? Não vejo tão forte esse SG para a rodada, por ser um clássico. Pelo Coutinho tá bem, pro Vasco tem um ataque que funciona. Agora a defesa do Vasco é horrível, entregou 2 gols na rodada passada. Esse Flamengo com essa marcação alta, com alta intensidade também, física, em questão de recuperação de bola, de posse de bola também. No Flamengo, na rodada passada, trocou 700 passes, né? Então, acredito que não vai acontecer isso tudo, né? De mais 70% de domínio de posse de bola, não. Mas uns 60, acho que sim. Acho que o Flamengo vai ter mais a bola nesse jogo. E é bem favorito na minha visão. Junto ali com o Palmeiras, lógico, é um clássico, né? Mas olha a média de gols sofridos do Vasco, 1.5, o Vasco é a quinta pior defesa com 33 gols, é o quarto ataque também. Por isso esse CG, o Flamengo corre um certo risco, média de gol do Vasco 1.4. Sport Corinthians, jogo equilibrado, 2.8 para cada lado em termos de odd, né? O Sport ainda é o último, ainda é o pior ataque, mas tem feito gols nas últimas partidas, né? Foi 2-3 pro Vasco, foi 2-2 São Paulo. Então meu prognóstico é ambas marcam, né? O Corinthians tem feito alguns bons jogos em casa, venceu o Fortaleza, venceu, acho que jogou bem contra o Ceará aqui também, venceu o Fluminense fora de casa, venceu o Vasco aqui nas últimas, né? Então, é um jogo de equilíbrio, mas um leve favoritismo para minha visão pro Corinthians, tá? Que é o sétimo visitante, visitante bem chatinho. O Sport é o pior ataque, com 15 gols, é a segunda pior defesa. Acredito que vai sofrer um pouquinho com esse time do Corinthians aqui. Esse que é o nono colocado enfrentando o último. Prognóstico coloquei aqui ambas marcas, mas para mim um leve favoritismo do Corinthians. Mas para a Liga Clássica a gente vai fugir. A gente tem jogos melhores. Assim como esse aqui do Cruzeiro contra o Bragantino, o segundo contra o oitavo, na segunda-feira às 8 horas. Cruzeiro é o segundo melhor mandante, é o segundo melhor ataque, é a terceira melhor defesa. Cruzeiro tem feito gols sim, média de gols 1.6. Cruzeiro tem sofrido poucos gols sim, a média de gols sofridos 0.6. A odd é 1.55, que dá um pouco mais de 60% de chance para a vitória do Cruzeiro. Então, para mim, é o terceiro maior favorito da rodada é o Cruzeiro. Teremos jogadores, teremos o William, teremos Matheus Pereira e Caio Jorge. O Cruzeiro só está focado só no brasileiro, não tem Libertadores para jogar, acho que vai ser bem tranquilo de escalar esses jogadores, não tem perigo de eles serem poupados. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu o São Paulo 1-0, venceu o Inter 2-1, perdeu para o Santos e para o Ceará aqui 2-1 e venceu o Juventude aqui 4-0, ganhou 3 das últimas 5. Essa dobra de ataque com o Matheus Pereira e Caio Jorge tem funcionado muito bem. Já o Bragantino nos últimos jogos aqui perdeu para o Botafogo 4-1, perdeu para o Ceará 1-0, perdeu o Atlético Mineiro 2-1, perdeu o Fortaleza 3-1, perdeu Vitória, perdeu as últimas 5 que jogou fora de casa, média de gols sofridos 1.4, é a quinta pior defesa com 33 gols sofridos, apesar de ser o sexto visitante aí, o Cruzeiro é bem favorito para essa partida, mas é um SG de risco aqui, o Bragantino só cedeu 2, às vezes tira algum SG, é um time que também gosta de atacar bastante, apesar de sofrer bastante gols. O Cruzeiro às vezes também sofre com a defesa, mas tem bons jogadores ali na defesa, William, Kaique Bruno, Cássio, e lá na frente Matheus Pereira e Caio Jorge devem comandar essa partida. Até o Gabigol, né, se entrar também no banco, fez um golaço na última. O Cruzeiro tá com uma sorte de campeão, né? E vai lutar até o final com o Flamengo e o Palmeiras, já mostrou isso aí. Teremos esses jogadores no nosso time. Inter e Grêmio é um jogo que a gente vai correr, apesar de ser o favoritismo do Inter, 1.7. Mas o Inter é um bom mandante, não, décimo mandante.
E ainda é a quinta pior defesa. Tem sofrido gols. Foi 33. Não é um time que tem sido confiável. E é um clássico, né? 12º contra o 14º. Veja aqui muito equilíbrio. O Grêmio é um bom visitante? Não. 15º visitante. Média gols 0.9. Média gols sofridos 1.2. Nos últimos jogos o Grêmio 1-1 Flamengo. 3-1 venceu o Atlético. Mas as outras três perdeu. 1-0 Fluminense. 1-0 Palmeiras. Perdeu também de 4-1 para o Cruzeiro. Não tem jogado muito bem o Grêmio. Para mim, o Inter é favorito. Venceu que Fortaleza, perdeu o Flamengo, perdeu o São Paulo, empatou com o Vasco e venceu aqui o Ceará. Mas não boto muita fé. Você vê que só venceu 2 das últimas 5. Então, o prognóstico, cara, como sempre é um jogo amarrado, né, de muitos cartões e faltas, eu coloquei aqui um prognóstico jogo menos 2 gols e meio, para quem gosta de bets, né? Um left out para o Internacional. Não vamos nos envolver com esse jogo. Acho melhor a única peça escalável que seria o Alan Patrick. E o Bernabé também. Vamos lá, Santos e São Paulo, jogo equilibrado também, odd 2.3, um leve favorito para o Santos. O Santos é um bom mandante? Não, 19º mandante, né? São Paulo, 10º visitante, às vezes dá trabalho. Médio gol São Paulo ali 1.1, médio gol sofridos 1, o time faz gols e toma gols. Santos não tem feito gols, é um dos piores ataques. Média 0.9 e tem sofrido gols, média 1.4 gols sofridos. Tomou 6 do Vasco, né? Mas aos outros foi 0-0 Fluminense, 3-1 Juventude, 2-1 pro Inter e 1-0 Flamengo. Venceu 2 das últimas 5 jogando em casa. Campanha irregular desse Neymar, muito criticado. Vamos ver se esse Santos reage, acho que precisa de uma reação. São Paulo um desvio um pouco de foco ali, talvez na Libertadores, talvez não entre com os titulares, que pode facilitar um pouquinho a vida do Neymar, que não terá vida fácil de qualquer maneira. Mas o meu prognóstico, como eu não confio no SG, é ambas marcam. São Paulo tem um bom ataque também. Acredito que vai ser a tônica desse jogo aqui, uma trocação tensa. Acredito que seja um jogo para gols. Vamos agora para escala 10, né? Para depois a gente escalar o time. A gente faz uma análise bem longa da rodada para a gente ter uma boa base para poder escalar. Eu acredito que só assim que a gente consegue resultado. Estudando bastante. Esse vídeo é para isso, para a gente estudar juntos. Vamos lá. Eu vou começar pela defesa. Os dados aqui do escala 10. Quem são os melhores SGs para a rodada lá? Já vimos, né? Que é Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol, mas não tem números muito favoráveis para SG. Aqui o Cruzeiro constou 2, o Bragantino cedeu 2, o Flamengo constou 3, o Vasco não cedeu nada, o Palmeiras constou 2, Fortaleza não cedeu nada. Então não se espantem se aparecerem poucos SGs essa rodada, tá? Então a gente vai fazer aquela velha tática do espalha-brasa, né? Um de cada. E mais tarde eu mostro como ficou o time para vocês. Os melhores SGs, como a gente viu lá atrás, são esses. Né? Nenhum visitante me chamou a atenção para SG. Se você quiser arriscar, dá para ir num Bahia fora de casa. Custou 1, Ceará cedeu 3. Dá para a gente arriscar também no Corinthians. Contra o Sport aqui eu acho um SG viável. Custou 1, Sport cedeu 2. Mas a gente vai focar realmente nos favoritos, né? Em Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo. Custou 1, o Atlético Mineiro cedeu 3. Também entra no top 5 o Botafogo. Já para goleiros, galera, goleiros, mais uma vez, o Walter do Mirassol para mim é o melhor goleiro para rodada, tá? A gente estava com ele, ele foi muito bem, fez 11 pontos na última, é um goleiro que trabalha bastante, mesmo se SG pode fazer muitos pontos, tem um bom sedimento aqui do Juventude. Quando a gente fala sedimento, galera, os últimos goleiros que enfrentaram o Juventude foram bem, né? Esses dois aqui não, de Vitória e Ceará, mas teve 12 pontos aqui do goleiro do Santos, aqui o goleiro do Bahia 5 e o goleiro do Cruzeiro 6. É o time que cede para goleiro? Sim. E o Walter é o que tem a melhor média. O outro goleiro que eu indico é o goleiro Cássio do Cruzeiro. Tem um segmento razoável ali. O Bragantino, os últimos goleiros que enfrentaram ali 1.6, 2 cederam 7, o outro 3 pontos ali. Não tá muito bom para goleiro essa rodada não, tá? Mas eu vou terminar as minhas indicações com o goleiro do Botafogo. O Atlético Mineiro cede muito para goleiro.
Esse sim cede um pouco mais, né? 11 pontos pro Vitória, 11 pontos pro Grêmio de São Paulo, 9 pontos pro Grêmio do Flamengo. Apesar de umas negativadas aqui, outro foi mais ou menos, mas é também um goleiro viável para a rodada. Então, para começar a escalar o nosso time, vamos vender essa galera aqui. Finalmente começar a escalar, né? Você sabe que eu gosto de fazer uma análise profunda da rodada, um vídeo mais longo, né? Quem quiser passo não, mas não recomendo. Recomendo que preste atenção nos detalhes, né? Pra gente conseguir escalar aquele time para mitar. No vídeo passado, esse time que fez 118 pontos, eu escalei o time do vídeo uma vez só e não mexi mais no time. Ficou até o final, né? Mesmo com dias antes, né? A gente escalou o time e deixou lá. Dobrando Mirassol na defesa e deu certo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Temos uma rodada boa para escalar. Talvez não tão boa assim para SG, mas vamos aí. Temos 160 cartoletas. Tive que poupar em uma peça ainda. Ainda não foi suficiente. Vamos melhorar essas cartoletas aí, mas tá quase lá. E goleiros, como eu falei para vocês, o melhor goleiro da rodada é o Walter, ele que tem a melhor média, 7.7. Só que eu não vou com ele essa rodada, porque como eu falei para vocês, eu tive que poupar na defesa, geralmente pouco na defesa. Acabei poupando no goleiro. Vejo o Cássio também como uma boa. Pô, você não vai falar do Rossi? Cara, o Rossi, eu acho que não vai trabalhar muito, tá? Apesar de ter feito aí na outra rodada 6,30, mas foi porque pegou o SG. Quase no trabalho, o Flamengo se defende muito bem. Ainda tem esse risco de ser um clássico, por isso eu não vou com o Rossi nessa rodada. O Vasco tem um bom ataque também. E eu também não vou com o goleiro do Palmeiras pelo mesmo motivo. O Fortaleza vai se fechar, pode conseguir um golzinho ali e o Everton negativou em várias rodadas. Por isso eu não acho também um goleiro bom para a rodada. Vou surgir de Flamengo e Palmeiras na posição goleiro. E o goleiro escolhido vai ser o Léo Link, pegando esse Atlético Mineiro que cede muito, que talvez venha sem titulares. Está muito barato, 6.7. O goleiro que eu queria ir era o Walter, mas vou dar uma poupada aqui nessa posição. Vamos de Léo Link, né? Ex-Atlético Paranaense, bom goleiro. Tá trabalhando aí na uma das melhores defesas, que é o Botafogo. Na defesa, vamos ver a defesa. Zagueiros. Zagueiros tem conquista e cedimento ali para Internacional, para Cruzeiro, como estão vendo aqui, né? Acompanha a setinha, conquistando 4, Bragantino cedendo em média 5. Já o Palmeiras e o Flamengo, os adversários não cedem, né? Apesar deles conquistarem bem, os adversários não cedem. Em termos de desarmes, estou olhando mais os que jogam em casa, tá? Aproximar aqui de um SG viável. Se joga em casa de novo, Internacional, né? Mas é um clássico, não vamos com ele. Flamengo e Palmeiras aqui, se destacando também para desarmes. E Cruzeiro, mais ou menos, o cedimento aqui do Bragantino. E olha o cedimento do Atlético Mineiro, né? Então, o zagueiro Barbosa é uma boa também. Então, resumindo aí, as dicas são zagueiros do Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Botafogo. Tá? O Mirassol não tem muitos desarmes, não tem boa média de pontuação. Além do que, Flamengo e Palmeiras têm um bom jogo aéreo, né? Então a gente vai com esses dois aí na zaga. Nós vamos de Léo Pereira. Olha a média de pontuação nos últimos jogos, né? 9, 7, 7, 7. Tem mantido uma constante. Bom jogo aéreo. Quase faz gol de novo na passada, né? E apesar de achar o Barbosa também é uma boa opção, já estamos com o do Botafogo. Nós vamos aqui com o Gomes. Trouxe uma assistência, levou um amarelo na última. Mas tá empolgado aí, classificado para a Copa aí pelo Paraguai. Tem um jogo muito bom, né? Palmeiras de 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Fortaleza aí é um dos piores ataques. Vamos com o Gomes. Tem ali o Ferrares, tem Fabrício Bruno, tem Murilo. Léo Ortiz, galera. Olha só o Léo Ortiz também. Uma ótima. Apesar dele não estar vindo bem, tá? Em termos de pontuação, o Léo Pereira tá melhor. Mas ele pode se destacar também. Na defesa, aqui na reserva do Gomes. Vamos ver. Fabrício Bruno.
Vamos de Fabrício Bruno aqui. E na reserva do gol, tá um pouquinho difícil. A gente vai ter que apelar para um time que não é muito favorito. E talvez possa trabalhar bastante. Vamos de Ronaldo do Bahia. Fora de casa, pode ser SG viável, como eu falei. Ceará 7 para goleiros. Vamos lá, laterais. Média de pontuação dos últimos 5 jogos de acordo com o mando. Palmeiras, novamente, Piquerez, aqui aparece bem, lateral esquerda, tá? Tem Cedimento Fortaleza, também destaque o Alex Telles, o Bernabé, né? Pode ir bem contra o Grêmio, boa peça também. E o Reinaldo, não tem um cedimento muito bom para ele. Kaique Bruno também pode ir bem, apesar de não ter um cedimento muito bom. Dos que jogam fora de casa, para mim não tem se destacado muito, talvez o Enzo Dias aqui, né? O Juba também não tem muita conquista. Mas estou gostando mais dos números para laterais direitos para essa rodada. Tá? Então preste atenção aí no Lucas Ramon do Mirassol. Ele tem uma média muito boa. Tem um melhor segmento também para laterais é do Juventude, para a lateral direita. Assim como também a melhor combinação que eu achei foi o William, né, enfrentando aí o Bragantino. Então esses serão os meus dois laterais da rodada. Tá? Tem os dois do Flamengo também. Tem o Emerson Royal que deve jogar o Varela aqui nessa, tá provável por enquanto. E tem o Ayrton Lucas também, que mais o sedimento Vasco é horrível. Mas lógico, não é só pelos números que estou escalando, também tem a questão de desarmes. Você vê aqui lateral direito, ó, o Juventude ter cedido desarmes na posição 11, foi o que mais cedeu. E o Lucas Ramon foi o que mais conquistou. O William conquistou bem aqui 12, o adversário não cedeu muito. Então, resumindo, minhas indicações para laterais são o William, que vai estar no time. Muito bom de assistência, finalização, né? Que 13 pontos, muitas mitadas já. Ó, Capixaba de volta, hein? Jogo difícil para ele, né? Indicação forte também do Piquerez, mas não vamos com ele nessa rodada. Tá com as 2 rodadas já que ele não tá vindo bem pra Cartola. Ele finaliza bem, mas tá muito calibrado. Você tem Kaique Bruno, que é boa opção também. Você tem o Reinaldo, batedor de pênalti, né? Tava com ele na última. Aqui, o Kaique Bruno tem uma média muito boa, 7.8, tá vindo muito bem também. Mas a gente vê que tá cedendo mais para lateral direito, nessa a gente vai com o William. E a gente vai também com o Lucas Ramon, galera. Muita gente vai fugir dele aí, ó, mas olha a média do cara, os últimos jogos, 11 aqui, aqui 8, aqui 11, aqui 10, cara. Lucas Ramon será o nosso lateral. Pra mim não tem essa de time maior, time menor, não. O time tá bem, o jogador tá bem em escala. Tem números para isso. Beleza. Vamos agora para meio campo. No meio campo, cara, eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. Olha a média de pontuação dos últimos 5 jogos de acordo com o mando. Matheus Pereira, ó. Segundo os números, é o melhor meio para rodar. Até mais que o Arrascaeta, o Vasco não cede muito. E também o Neymar aqui aparecendo bem também no cedimento do São Paulo. Então esses serão nossos 3 meias. Deixo destaque também o Alan Patrick, que tem um cedimento bom ali do Grêmio. É um outro meia que eu recomendo para a rodada. Um dos meias do Palmeiras ali podem parecer bem. Maurício ou o Felipe Anderson, que está vindo muito bem também. Mas olha isso, o Matheus Pereira, o Bragantino cedeu simplesmente 5 gols nos últimos 5 jogos para meias. E o Matheus Pereira fez 3. Você vê que para o Neymar tá bom também. São Paulo cede para meia. O Juventude cede, o Mirassol não conquista gols. Então você vê que tá muito para isso aí, né? E também o Alan Patrick. São muito para esses 4 aí. Eu não vou vacilar, vou botar logo o Arrascaeta, dispensa apresentações, vice-líder em artilharia do campeonato. Matheus Pereira, botou na trave na última, joga muita bola. Cruzeiro embalado aí, né? E essa dúvida, que já é uma dúvida há algumas rodadas, né? Neymar ou Alan Patrick, tem sido uma dúvida frequente entre os cartoleiros aí.
Nessa, galera, eu vou ficar com o Neymar, tá? Ainda vou dar mais uma chance pra esse rapaz aí. Por achar que é craque, pô. Apesar de não estar muito bem fisicamente. Mas o Alan Patrick tem um clássico, né? Tem um jogo mais difícil, que às vezes é mais amarrado. Eu acho que esse jogo Santos e São Paulo vai ser mais aberto. Sem contar que tem um pênalti também. O Alan Patrick também tem, mas o Neymar é um exímio batedor de pênalti. Apesar do Tiquinho ter batido o último, né? Mas tem como você ter um cara desse e ele não ser o batedor, né? Outras indicações, acho que para meio aqui não tá muito bom, só os do Palmeiras, como eu falei, Maurício, Felipe Anderson, talvez o Jean Lucas, né, que tá jogando muito bem, acertou um petado na última partida. E fico por aí. O Atlético talvez venha misto. E vamos pro ataque, né? Vamos pro que interessa. Média de pontuação de Chico João, de acordo com o mando, Palmeiras 6, constando 6 de média, o Fortaleza mais cede, hein? Então, Tigrinho, com certeza, pela fase do Tigrinho, vai estar no time. Tem que mirar só, mas não confio muito no Chico da Costa. Flamengo, Pedro vai estar no time também. Não tem como, apesar do Vasco não ceder muito. No mais aqui, o Botafogo caindo por fora. Não gostei dos outros. Vai ser muito isso aí. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, né? Cruzeiro conquistando, cedendo razoavelmente ali o Bragantino. Ver se tem mais algum número que eu quero mostrar a vocês. Gols dos últimos 5 jogos, né? Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, né? São os times que mais têm feito gols também. Tem finalizado muitos atacantes. Galera, é isso. O time que tá ganhando não se mexe, né? Vai ser um ataque formado por Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Samuel Lino tá vindo muito bem, mas não foi bem na última. Apesar de estar jogando bem, mas vamos de Pedro. Vamos repetir o Pedro. Pedro gosta de fazer gol no Vasco, clássico, mas o Flamengo está muito superior nesse momento. E a zaga do Vasco também é horrível, entregando gol na saída de bola, né? Dinizismo aí. Acabando o sistema defensivo do Vasco. Vitor Roque vai estar no time, a dúvida já entre esses dois, para quem é o capitão. A fase do Vitor Roque é muito boa. Deixa eu mostrar um negócio aqui a vocês. Do Vitor Roque. Por que eu tô na dúvida se ele é o capitão ou não? E ele era o capitão do time do sócio na passada. Desde que ele estreou pelo Palmeiras, entre os jogadores sub-20 aí das 10 ligas mais populares do mundo, quem tem mais gols é o Vitor Roque, seguido do Desirê Doué e Yamal, né? No mundo inteiro aí você vê que o Vitor Roque tá voando, tá bombando, e Barcelona não quis, azar deles. Palmeiras foi lá e venha, meu filho. É isso, vamos pra cima. E vamos de Vitor Roque nessa com certeza. E o Carlos Jorge, cara, que começou em dúvida, já tá titular, é provável que vai estar no time. O Cruzeiro não tem outra competição, tem tempo aí para se recuperar. Artilheiro do campeonato, não tem como deixar de fora. Vamos colocar aqui o banco, né? Esqueci de botar o lateral reserva. Vamos aqui, deixa eu ver. Varela. Gosto muito do Bernabéu pra essa rodada. Ele tá vindo uma constância muito boa também, mas é um jogo difícil. Aqui na reserva do Ney o Alampa, né? Essa dúvida aí, talvez eu venda a Alampa. Treinador, a dúvida é Felipe Luiz ou Abel Ferreira, né? Como sempre, essa dúvida. Eu acho que são os dois maiores que têm mais chance de tanto fazer uma goleada como segurar esse G. São os que têm as melhores médias também. Média do Abel Ferreira 6,6. Média do Felipe Luiz 7,5. Mas como aqui é um clássico, o Vasco tem um bom ataque também. Eu vou no Abel Ferreira. Acho que vai amassar novamente aí Fortaleza. O Palmeiras vai muito bem, né, já no primeiro tempo, né? Tem sido assim dentro de casa. E o meu reserva de luxo, galera. Eu vou pesar a mão do Palmeiras aqui.
Meteu o Flaco Lopes, essa dobradinha tá dando muito certo. Jogou bem também na última, apesar de não ter tido uma boa pontuação, fez ali 4 pontos. Vai estar ali o tempo todo com chance de assistência, de finalização, muita movimentação, conclusão a gol. Flaco Lopes é o nosso reserva de luxo, assim a gente pesa um pouquinho a mão no Palmeiras. Mesma estratégia da passada, né? E o capitão, galera, capitão tô na dúvida. Vitor Roque ou Pedro, tá? Dá pra ir de Arrascaeta? Também dá. Dá pra ir de Caio Jorge? Também dá. Mas, galera, eu vou com o Vitor Roque, tá? Eu acho que é um jogo que o Palmeiras é um pouquinho mais favorito. Pedro tem o clássico. Cruzeiro também, jogo um pouquinho não tão favorito assim. É favorito também? É. Mas o Palmeiras tem sido avassalador jogando em casa, galera. Então eu vou de Vitor Roque. O Tigrinho tá na fase espetacular. Fez 3 gols na última, confiança lá no alto, né? Tem média básica, tudo mais. Sei que muita gente vai de Pedro, mas nós vamos aqui com o Vitor Roque e o Tigrinho, hein? Nosso capitão. Time aí com 158 cartoletas. Time escalado com Vitor Roque, Caio Jorge, Pedro. Ataque muito forte, né? Matheus Pereira, Neymar, Rascaeta, William, Léo Pereira, Gomes e Lucas Ramon. Léo Link no gol, Abel Ferreira é o treinador. Gostaram do time, galera? Já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E me siga no Instagram, galera. O meu Instagram é só digitar lá Cartolaço. E se quiser entrar para o nosso plano de sócio, receber o meu time do sócio e também muitas outras informações que eu passo aqui para vocês com áudios explicativos, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, é só chamar no privado aqui, Cartolaço. Tá em promoção nosso plano de sócio, apenas R$ 30 até o final do ano, ou R$ 10 em 3 vezes, né? R$ 10 mensal, também pode ser só um mês só, apenas R$ 10. Então, chama no PV, meu querido, tá perdendo oportunidade. Fiz 118 pontos na última rodada, galera. Vamos que vamos pro plano. Pouca gente no plano, vocês estão perdendo lá. Uma atenção exclusiva, um grupo com poucas pessoas, entendeu? Nosso TikTok também, para quem quiser seguir, só digitar lá Cartolaço, palpitão, galera. Tem os times, já tem as dicas que eu mandei para vocês hoje aqui, né? Os melhores times segundo o mercado de apostas, Top 5 SG, muitas coisitas, massas, vídeos shorts que eu tô fazendo agora, né? Falando como foram alguns jogos. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Em breve terá live, fique ligado no nosso Instagram. Uma boa rodada a todos. Valeu e fui!